Muito boa noite a você ligado com a gente aqui na Web Rádio, Web TV Bela, a rádio que está sempre perto de você. Eu estou começando para vocês a partir de agora mais um programa Bela Esportes. Não hoje, excepcionalmente, e não sei se de repente daqui para frente sem ele, mas estreando hoje com a gente, nosso amigo Fábio Santana, a quem eu dou o meu boa noite. E aí, Fábio, tudo bem, cara? Boa noite, André. Tudo bem? É um prazer enorme estar participando desse programa, né? Já nos conhecemos há muito tempo, já trabalhamos até juntos. Estamos de novo, agora só que numa nova empreitada, juntos para ver como é que vai sair essa nova etapa da nossa vida, né? Te agradeço também ao Orlando pelo convite de participar. E espero poder contribuir para esse programa, para o crescimento dele. Beleza, André? É isso aí, então vamos lá com os nossos assuntos de hoje, não sem antes dar as boas-vindas ao nosso amigo Fábio Santana. Já trabalhamos juntos em uma outra oportunidade, é verdade, em outra empresa, enfim. Mas agora a empreitada é outra e vamos seguir em frente, vai dar tudo certo se Deus quiser. E vamos lá com os nossos assuntos de hoje. Vasco vence o Madureira e vai à final da Taça Rio. Flamengo goleia Volta Redonda e decidirá o Campeonato Carioca. Botafogo vence o Nova Iguaçu e encara o Vasco na final da Taça Rio. Fluminense vence a Portuguesa e pega o Flamengo na final do Carioca. Lewis Hamilton vence mais uma, agora na Espanha, GP de Fórmula 1. NBA, resultados dos jogos de domingo e mais os horários e as partidas de hoje. E também os resultados dos campeonatos alemão, francês, italiano, espanhol e inglês. Estes são os assuntos do Bela Esporte de hoje, começando a partir de agora. E, claro, começando sempre pelo começo, vamos falar do Vasco. O Vasco que venceu o Madureira e vai disputar aí a final da Taça Rio. Bom, e aí, o que você viu aí, suas impressões sobre esse jogo do Vasco? O Vasco tem conseguiu estar 2-1. Não foi fácil. O resultado. O Vasco está numa recuperação. Ele já está se preparando para a Série B. Mas para o Vasco até que foi uma boa ter ganhado o Madureira e chegado a uma final ali para disputar com o Botafogo. Os 4 grandes do Rio de Janeiro. O Vasco e o Botafogo estão mais abaixo um pouquinho que o Flamengo e o Fluminense. É bom para levar a moral deles, para eles treinar um pouco mais. Não é questão de treinar, para eles poderem pegar mais conjunto para jogar a Série D, que vai ser meio complicado, tanto para Vasco quanto para Botafogo. Bom, nessa partida aí, o Vasco passou um certo perrengue, né? Ali com o Madureira. Madureira é uma boa equipe, claro, uma das melhores do Campeonato Carioca, com certeza. Ela, juntamente com a Portuguesa. Enfim, o Vasco correu atrás do resultado ali o tempo todo, tomou sufoco do Madureira, mas, mais uma vez, o Germancano resolvendo aí a situação para o Vasco, favorável ao Vasco. O Vasco aí participando, né? Não gostaríamos que fosse dessa forma, mas participando desse, conforme muitos utilizam esse termo, um campeonato consolação, né, para o Vasco, tanto para o Vasco quanto para o Botafogo, pelo menos disputarem. Então fica complicado diante dessa situação que ambas as equipes estão passando, tendo que disputar a Série B no campeonato esse ano. Mas, enfim, acredito que lá na frente consigam se resolver de uma forma um pouco melhor. O Vasco vejo um pouco ele mais preparado aí do que o Botafogo. Alguns passos à frente. Mas a Série B é muito complexa, são muitas equipes difíceis, gramados difíceis. Então, essa forma do Vasco, né, que o Vasco já consegue encontrar
utilizando o Campeonato Carioca e, por consequência, aí a Taça Rio, disputa a Taça Rio, para dar conjunto, dar uma cara de equipe um pouco maior, né, um conjunto melhor para essa disputa da Série B, fez com que o Vasco aí conseguisse chegar a essa Taça Rio, né, mesmo que seja um torneio de consolação, mesmo assim, ainda dá uma certa oportunidade de o Vasco colocar ali a sua equipe em campo e proporcionar aí uma integração maior entre os jogadores para, conforme eu já disse, chegar na Série B e desempenhar um bom papel. É verdade. O, jogar com essas equipes no Carioca de menos investimento é complicado. Por quê? Porque a gente sai tem aquela pré-temporada, esse ano não teve, já emendou tudo. E essas equipes... Estamos tendo um probleminha técnico aí. Perdão, Fábio, acho que a gente está tendo um probleminha. Repete para a gente, por favor. Tá me ouvindo agora? Sim, vamos lá. Então, jogar com essas equipes de menos investimento no Rio é complicado. Tanto Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, porque eles se preparam só para o Carioca. Vem para o Carioca. E os grandes vêm de uma batida muito, muito forte, que é o Campeonato Brasileiro. Esse ano nem pré-temporada teve. Acabou o Campeonato Brasileiro, já emendou já no Carioca. Então, se as equipes não estiver bem montadas, vai passar sufoco. Sempre vai passar sufoco. Porque as equipes de Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, eles se preparam para isso. Se preparam para jogar o Carioca, ter uma visibilidade melhor. Então, juntam, faz lá o time, consegue entrosar e joga para cima dos grandes, dando sufoco mesmo. Foi o caso que aconteceu com o Vasco. Ganhou de 2-1, mas não foi lá, assim, lá folgado. Teve sim, como você falou, sufoco. O Botafogo e Nova Iguaçu também. E por aí vai. Por aí vai. Bom, sem contar também que essas equipes, né, de menor investimento, elas também começam a treinar muito antes, né? Bom, aí a exceção é que como esse ano ninguém teve pré-temporada, né? Mas como eles já estavam parados já há um certo tempo, então o ritmo de treinamento, né, o próprio psicológico do jogador, né, enquanto tem time aqui, por exemplo, Vasco e Botafogo preocupados com a possibilidade de disputarem a Série B, eles já estavam em pré-temporada se preocupando único e exclusivamente com o Campeonato Carioca. Então, essas coisas também precisam ser levadas em consideração na hora de a gente começar a pesar isso. E, é claro, lá na frente, o time com a parte técnica mais inteira, né, a parte física mais inteira, a união disso, claro, proporciona a conquista de vaga para uma semifinal, conforme foi, né, o exemplo da Portuguesa e do Volta Redonda disputando ali com o Flamengo e Fluminense. E a gente vai falar disso mais para frente. Mas a preparação ela começa bem antes, então até a preocupação com essas duas temporadas, pode-se dizer assim, que eu não acho que essa temporada de 21 vai ser tão diferente da de 2020, né? No que diz respeito à disputa, sem público, tudo muito diferente. Diferente do normal e igual ao do ano passado. Então, para essas equipes, eles se preparam antes, porém depois, quando as equipes de maior investimento, os quatro do Rio, começam a desenvolver o seu futebol, e a exceção desse ano foi, claro, eu acho que o Botafogo, aí começa a dar problema, eles não começam a se desenvolver, um ou outro ali acaba passando, mas depois, na maioria das vezes, a final acaba sempre sendo entre duas equipes grandes do Rio. Né? Ou Vasco e Botafogo, Flamengo e Fluminense, enfim, seja lá qual equipe for, geralmente acaba ficando por aí, né? Sem contar que o Campeonato Carioca, a forma desse ano que foi feito, o regulamento, foi um pouco confuso, né? Te confesso que eu não entendi muita coisa nesse Campeonato Carioca. Vou ser sincero para você.
Não entendi como é que a forma que ia ser disputada. A federação também deixa muito a desejar. Infelizmente, essa é a verdade. A Federação do Rio deixa muito a desejar e até mesmo prejudicando os pequenos. É complicado. Complicado é entender o que a Federação Carioca quer para o futebol carioca. Muito complicado. Os times, os quatro grandes que têm visibilidade, vão se destacar. Vão se destacar. Agora, aqueles que têm menos investimento, vai ficar meio complicado. Porque... Bom, a fórmula desse campeonato, ela foi desenvolvida exatamente para suprir esse problema todo causado pela pandemia. Então, ela foi mais simplificada. Mas já vimos em épocas passadas, em anos passados, não há tanto tempo assim, né? Mas vimos aí fórmula de competição bem, bem estranha, né? Do tipo, você faz mais, né, pontos, mas você não segue em frente. Você foi o campeão de um turno e aí você não consegue, mesmo sendo campeão de um turno, indo para a final, né? Porque a outra equipe conquistou mais pontos que você. Então, para que existe, né, o título de turno e retorno? Existia na época, né? Hoje em dia não mais, e não sei se de repente essa fórmula vai ser adotada daqui para frente de forma fixa, mas então para que você coloca um campeão de um turno e um campeão do outro, se o campeão de um não necessariamente vai fazer a final do campeonato com o outro, né? Se de repente existe uma outra forma de... Então, quer dizer, então ninguém vai querer ganhar, porque dá simplesmente um título e não necessariamente dava, né? Não necessariamente a vaga, mas o título. Mas aí o título serve para quê se não tem a vaga? O que interessa é a vaga para você disputar o campeonato carioca. Independente de você ganhar a Taça Rio ou a Taça Guanabara, né, que eram o primeiro e segundo turno. O primeiro era a Taça Rio, o segundo... Não, primeiro a Taça Guanabara e segundo a Taça Rio. Então, quer dizer, não, era uma fórmula ridícula. Na minha opinião, ridícula. Mas para esse ano, foi, né, desenvolvida uma outra, que é essa que está tendo agora. E aí deixou a Taça Rio, tipo um torneio consolação para equipes que ficassem em posições mais intermediárias, como foi o caso de Nova Iguaçu, Botafogo, o Vasco e Madureira. E aí sobrou para Vasco e Vasco e Botafogo disputarem essa final. Então, quer dizer, se vão adotar isso daqui para frente, não sei. Fato é que é o que resta para essas equipes, né? Tanto Vasco quanto para a equipe do Botafogo. Um amigo meu, hoje mesmo, a gente conversando sobre futebol, ele falou: Vasco e Botafogo, a Ferdi deu um cala-boca para Vasco e Botafogo. Ele usou até esse termo. Mas, como você falou, foi um prêmio de consolação. Prêmio de consolação para Vasco e Botafogo. E, como você disse antes, a federação vem se enrolando a cada ano. Cada ano que passa, a gente não consegue entender. Ano retrasado foi uma forma, ele não tem regularidade numa fórmula de fazer o campeonato carioca. Entendeu? É meio complicado, mas vamos ver. Agora vamos aguardar aí os jogos do final de semana, né? Para disputarem aí, serem disputadas as finais aí, tanto da Taça Rio quanto do Campeonato Carioca, que a gente vai falar mais à frente. Bom, voltando aí ao Vasco, o Vasco jogou tentando desenvolver não só a sua equipe, né, um futebol mais compatível também, que tenha mais a cara do Vasco. Mais uma vez, Germancano resolveu decidir ali, né? Marquinhos Gabriel também jogando muito bem, né? E após um breve descanso aí, ele conseguiu voltar e também ajudou bastante do Vasco. É, de fato, o meio de campo que o Vasco mais deve contar na temporada para suprir esse quesito armação de jogada, organização de meio de campo. É um jogador inteligente, mas que ainda está se adaptando ali à forma do Vasco jogar, né? O Cano para mim, é um excelente atacante. Ele não precisa de dar muito toque na bola para definir. É um bom finalizador,
O Vasco perdeu muito na armação com a saída do Benítez, foi para São Paulo. Marquinhos Gabriel está tentando se recuperar, que não teve. Ele não estava tendo uma regularidade boa nos outros clubes que ele tinha passado. E se o Cano tiver alguém que arme o jogo, não é um meio de campo que arme o jogo, né? Um armador mesmo, aquele 10 clássico que hoje em dia está em falta, né? Mas se ele tiver um bom armador, o potencial de gols para o Vasco é muito grande, muito grande. E o Vasco está se reestruturando, né, cara? Com essa pandemia aí, todo mundo perdeu dinheiro, todos os clubes perderam renda, e o Vasco está tentando fazer o que pode. Claro, visando a Série B, que o objetivo deles é a Série B, subir, voltar para a Série A, tanto Vasco, Botafogo, mas só que a Série B deste ano está meio complicada. Tem muitos times bons, muitos times grandes que foram para lá e vai ser uma disputa grande. O Vasco vai ter que suar, como todas as outras equipes, vai ter que suar para poder conquistar a vaga na Série A do ano que vem. Mas eu creio que o Vasco tem um técnico que está tentando, está organizando a equipe com as suas limitações. É fato isso que o Vasco tem limitações, tem que ter peças de substituições, tem que ter um elenco bom, muito bom, para poder suprir, porque a temporada brasileira do futebol brasileiro é cruel. É jogo, como se tratando de Vasco, é sábado, sexta, né? E ainda tem Copa do Brasil, se tivesse Copa do Brasil, são vários campeonatos, e tem que ter peças de reposição, porque com só 11 titulares não dá, né? Não dá mesmo. O elenco, um elenco mais enxuto fica difícil fazer boa campanha, né? Você tem que ter quem supra ali situação de cartões, né? Amarelos, vermelhos, contusões, que são fatores que ocorrem ao longo da temporada, ocorrem em várias competições. Então, o problema a gente vai ter que aguardar um pouquinho, né? Infelizmente a gente acaba falando de Campeonato Carioca, mas já começa a inserir logo em seguida a Série B, também porque ela está batendo na porta, e aí por tabela já vem a preocupação com o Vasco por, de repente, ali a gente sentir que vai ter uma certa dificuldade, dependendo, né? Claro, tem que esperar para ver como é que as coisas vão se desenrolar, mas dá uma pontinha de preocupação ali em ver o Vasco e principalmente o Botafogo, eu acho, nessa situação de ainda estarem aprontando as suas equipes ali, a gente ainda perceber que falta alguma coisa de olho lá na Série B para que o Vasco possa retornar aí o quanto antes à Série do Campeonato Brasileiro. Mas ainda, se você tiver alguma coisa mais para falar sobre isso, que a gente volta para o Carioca. Não, vai ficar isso mesmo. Carioca, o Vasco vai ter uma luta bem árdua nessa temporada, nesse campeonato. Vai ser meio complicado. Bom, vamos lá. Vamos falar agora de Flamengo. Flamengo que goleou Volta Redonda e vai decidir o Campeonato Carioca, né? Conquistou aí a primeira vaga de duas para a disputa do Campeonato Carioca. E aí, e o jogo do Flamengo com Volta Redonda? O Flamengo está na frente no Campeonato Carioca, ou até mesmo no campeonato no Brasil. O Flamengo tem um elenco muito bom e ele consegue resolver. Quando eles vêm com força total, fica complicado. Eles tiveram uma boa vitória. Não foi com o time todo titular. Mesclou um pouco. Conseguiram uma boa vitória. Estão motivados, isso é importante, né? Uma equipe disputar uma final tem que estar motivada.
conseguiram fazer um bom jogo. Eu vi também um dos gols, teve uma falha de um zagueiro, ele foi infeliz, ele foi indeciso, sabe, se recuava, se voltava, e o Flamengo fez o gol, é aquilo. O Flamengo é assim, quando ele tem a posse de bola, ele consegue envolver muitos times, consegue envolver mesmo. E o problema do Flamengo é quando ele está sem a posse de bola, né? Porque eles tomam sufoco. Mas nesse jogo ele conseguiu uma boa vitória e não teve problema não teve dificuldade não para ganhar. Não teve isso. Foi um bom jogo. Mas é difícil de segurar o Flamengo. O Flamengo é um time que todo mundo quer bater o Flamengo. Essa é a verdade. Mas no campeonato carioca ele chegou à final com mérito e é o favorito, né? Porque tem um elenco bom, tem peças de reposição boa. Não sei se vai jogar com o time titular para a final, mas tanto time titular quanto reserva é um time bom. E eles conseguiram uma boa vitória. Teve muito problema em ganhar. Entendeu? Bom, o Flamengo, Gabigol ali fazendo como sempre dele, né? Tentando participar ali, participando efetivamente várias jogadas perigosas ali no ataque do Flamengo. Gabriel fazendo os gols dele, o meio de campo funcionando. O Flamengo não está precisando colocar a equipe principal para disputar o Campeonato Carioca. A realidade é essa. O Flamengo está se preocupando mais com a Libertadores, até mesmo porque já tem já adquiriu uma certa vantagem ali diante dos outros times no grupo, né? Enfim, o Flamengo jogando ali contra o Volta Redonda também sem dificuldade nenhuma. Simplesmente tocando a bola ali, fez o primeiro, depois foi lá, fez o segundo, sem dificuldade zero. Às vezes fica até complicado a gente comentar sobre o Flamengo, porque tecnicamente está sobrando no Campeonato Carioca e acho que não é novidade para ninguém. O Flamengo iria sobrar. Então, com a equipe que tem e estar onde está, novidade nenhuma. Até então, e vai disputar ali, conseguiu a vaga, vai disputar ali com o Fluminense. Agora, o Flamengo ainda precisa recuperar alguns jogadores, né? Que estão contundidos, exemplo deles aí o Rodrigo Caio. O Flamengo está tendo muita dificuldade ali também na zaga. Todo jogo o Flamengo tem que tomar um golzinho, praticamente. Então, a zaga do Flamengo ainda não conseguiu. Acho que é o ponto fraco do Flamengo. Né? Se existe algum ponto fraco, alguma equipe tem algum ponto fraco. A do Flamengo, no momento, acho que é a zaga. Acho que com os jogadores que está tendo e com o tempo que está tendo, né, uma disputa atrás da outra de campeonatos, pelo menos aí já entrando na Libertadores e findando aí o Carioca. E aí, terminando o Carioca, já tem Libertadores e Brasileiro, que também não é fácil. Então, quer dizer, para conseguir acertar a zaga ali, não sei se de repente o Flamengo vai ter tempo hábil para isso. Mas, é o que eu falei, se existe um ponto fraco ali no Flamengo, por enquanto eu acho que a zaga ainda está deixando um pouquinho a desejar. Do meio para frente, o Flamengo sobra, independente de quem joga por ali. Claro, o time principal vai desempenhar um papel muito mais interessante. Mas quem colocar do meio para frente ali, o Flamengo vai conseguir ganhar, não tenho dúvida disso. Pelos jogadores que tem, normal. O Flamengo, eu vi a estatística do jogo, né? O Flamengo teve 15 chutes a gols. É uma equipe que finaliza. 8 chutes a gols, teve 15 chutes. 8 que acertaram o gol. Dos 8, 4 foram gols. Então, uma 50% da finalização certa. Posse de bola, como a gente sabe, ele propõe o jogo, né? Ele domina o jogo, tem uma posse de bola muito boa, foi 61% contra 39% do Volta Redonda. E né, eles
escanteios teve 4, só perdeu aí, nesse critério, nesse quesito, foram 5 do Volta Redonda. E o Flamengo é aquilo, como a gente conversou. Ele do meio para frente é complicado. Complicado de segurar ele. Ele toca, sabe, tem jogadores de qualidade, de toque de bola. Os caras são tão entrosados, já jogam junto. Tem quem entra, dependendo de quem entra. Tem o Pedro que entra na frente, teve o Michael que fez o gol. Né? Se bem que o Michael, para mim, é um jogador que está abaixo do que ele rendia no Goiás. Caiu num time bom e está ainda abaixo. Conseguiu fazer o gol dele, Gabigol botou 2 na rede. Vitinho, que que a torcida pegava muito no pé, fez gol. Então, o problema do Flamengo é isso, quando não tem a posse de bola. Quando não tem a posse de bola, ele sofre. Por isso que ele gosta muito de ter aquela posse de bola. Não dá bola para outra equipe, como muitas equipes a gente vê jogando. Tem equipe que dá a bola para os adversários. Flamengo não. Vem jogar. Não, a característica do Flamengo não é reativo, não é time reativo, é time propositivo. O Flamengo é que dita o ritmo do jogo. E aí o que você falou, com os jogadores que tem, não podia ser diferente disso. A equipe que dá a bola para o Flamengo jogar ou tentar se defender direto, os 90 minutos, não consegue. Não consegue. Então, quando eles têm a bola, se não apertar, eles vão ficar o jogo todo tocando a bola, finalizando. Tem uma hora que você tem que defender, também tem que atacar, dar um susto no time adversário. Mas é complicado você tomar a posse de bola dele, tomar a bola dele. É difícil. Gabigol, como você falou, sempre guardando dele lá, está numa fase boa, está motivado, o ambiente lá é bom e se torna mais fácil ainda para eles jogarem. Se torna mais fácil. E eles vão, não sei qual time que eles vão usar para jogar contra o Fluminense na final, mas certamente quem entrar vai querer ganhar, né? Quem não quer estar no elenco de primeiro escalão, que é o elenco do Flamengo? Todo mundo, né? Agora, uma outra questão aqui, que eu estava pensando. Eu estava ouvindo no outro dia um comentário sobre o Michael. Você tocou no nome do Michael. O Michael ele veio do Goiás. Aí você falou, pô, ele não está conseguindo desempenhar ali, né, um papel parecido com o que ele jogava, com o que ele fazia, né, quando jogava no Goiás. Aí eu acho que tem duas coisas. Primeiro é que a camisa do Flamengo é muito mais pesada com todo respeito ao Goiás. É o primeiro ponto. Segundo ponto, de repente, aí é um questionamento que eu me fiz ouvindo esse comentário no rádio, e aí me fez raciocinar sobre esse aspecto. De repente, o Charles não está sentindo, não digo peso da camisa do Flamengo, mas aí dali também, com tanta gente boa no meio, para o futebol dele poder aparecer como aparecia no Goiás, ele surgiu e surgiu bem demais. Jogadas que fazia. De repente não ficou muito estreito para ele diante de todo mundo, de jogadores até com mais nome do que ele, né? Ou mais conhecidos do que ele. De repente não ficou apertado para ele ter que se destacar num time com um monte de gente boa e ele sendo mais um ali, e ele sabendo que a princípio ia ter que ralar muito mais para tentar conseguir, né, entrar na equipe, conseguir uma vaga ali, mesmo que fosse ali no banco aquele jogador certo que vai entrar sempre que o jogo estiver rolando, pelo menos no segundo tempo. Você não acha que ficou meio apertado para ele isso? André, analisando isso, o que acontece? Ele no Goiás, ele era um dos protagonistas.
Ele era o principal atacante, era aquele atacante que criava as situações, finalizava. O Goiás precisava muito dele. Tanto que ele se destacou no Campeonato Brasileiro e foi contratado pelo Flamengo. Ele sabia, quando ele escolheu, que tinha muitos clubes querendo contratá-lo, ele sabia, quando ele decidiu ir para o Flamengo, ele sabia da grandeza que é o Flamengo, da cobrança que é jogar no Flamengo. Então, eu acho que ele deve ter se preparado para isso, para poder ir para o Flamengo. Agora, chegando no Flamengo, é claro que o elenco do Flamengo é bem melhor do Goiás. Então, ele, não sei se porque não está dando regularidade, ele não está dando continuidade nos jogos, por opção do Rogério Ceni, de outros técnicos, mas é melhor jogar com mais gente boa do que com gente pior, né? Então ele caiu no elenco bom. Não, mas eu digo no sentido de até ele conseguir manter a projeção que ele tinha no Goiás, por exemplo, né, de onde ele veio e se destacou. Eu acho, a minha visão, eu acho que ficou meio estreito para ele demais o Flamengo ali. Não que ele não tenha futebol para isso, não é isso. E outro, a forma que ele joga, ele no Goiás ele era um jogador que era meio que para quebrar linhas ali, era um jogador mais habilidoso, jogadas individuais, poder abrir espaço para quem ia concluir as jogadas na maioria das vezes. Ele até conseguia às vezes, mas eu acho que o principal papel dele era um cara de infiltrar, de realmente partir para dentro da marcação, né, e abrir espaço, ou ele próprio concluir, ou cedendo a bola para um companheiro mais bem colocado. Sim, exatamente. Então, quer dizer, não é um pouco disso. O Flamengo não tem muito essa característica de encarar equipes que estejam, né, tão fechadas assim a ponto que o Flamengo, mesmo sem ele, não conseguir ali quebrar as linhas necessárias ou a última linha necessária para conseguir chegar até o gol. De repente, olhando por esse aspecto, ele também não teve, ele vem tendo essa dificuldade no Flamengo de se manter ali, ou de repente até conseguir uma vaga de titular por essa, digamos assim, falta de característica da equipe. A forma do Flamengo jogar é diferente do Goiás, né? A gente vê isso claramente. É a questão dele também se adaptar, né? A gente não sabe o que o Rogério Ceni pede para ele, qual a função tática dele. Sabemos que é diferente. Dele no Goiás, como você colocou. Dele no Goiás, ele tinha uma forma de jogar. Ele é driblador. Se a gente vê os outros jogos, até mesmo pelo Flamengo, ele tenta fazer jogada individual. Aquele jogador que fica na lateral do campo, né? E ele tem essa característica de quebrar linha, de ir para a jogada individual. Com o Flamengo, às vezes, você não pode tanto abandonar a tática do técnico te pede, né? Aí você se segura mais. Como eu falei, no Goiás ele se destacou muito. Se destacou muito bem. Ele não tinha tanto essa obrigação como ele tem no Flamengo. Porque pelo fato do Flamengo ser muito ofensivo, tem que ter gente para marcar. Tem que ter gente para se sacrificar. Entendeu? De repente ele possa se adaptar, vem se adaptando, porque eu acompanhei alguns jogos e ele está melhorando, né? Assim, tá conseguindo se encaixar mais no esquema tático do Flamengo. E também é aquilo, né? Tem muita gente boa disputando vaga. Então, ele tem que... É notório que ele tem que ralar e muito. Porque se ele não desempenhar um bom papel, ele nem na reserva não vai ficar, não vai entrar. Então, quem acompanha o Flamengo é o técnico, né? O elenco, o Rogério sabe o elenco que ele tem nas mãos. E o Michael, ele é um bom jogador. Um bom jogador.
consegue ter um drible, ele consegue preparar alguém, a finalização, para alguém finalizar. Ele ainda tem um meio de campo atrás, que sabe conduzir a bola, sabe tocar a bola. E ele também tem grandes finalizadores lá no time do Flamengo. Ou Gabigol, quando não é Gabigol, tem o Pedro. É a questão dele ter mais rodagem, entendeu? Para mim, é questão mais de ser melhor aproveitado, mais aproveitado, ter mais rodagem e vai se enquadrar. Aqui jogar com gente boa é fácil, cara. Jogar com quem joga, sabe jogar, é bom, né? Boa. Quem não quer jogar com meio de campo que o Flamengo tem? Arrascaeta, Everton Ribeiro, ter um lateral bom. Aí, então, a tendência dele é crescer. Entendeu? Vê se você está me entendendo. A tendência, pelo fato do Flamengo ter um elenco bom, a tendência dele é crescer. Só que ele tem que se encaixar mais um pouquinho. Ali, o crescimento dele não vai ser assim, de uma hora para outra, como foi no Goiás. O crescimento dele vai ser gradual, vai ser gradativo. Ele vai crescer à medida que ele for entrando, à medida que ele for jogando mais. Basta o técnico querer aproveitar ele, entendeu? Para mim, esse é o que eu vejo especificamente no Michael. Se ele tiver mais rodagem, se ele tiver mais minutagem, ele, com certeza ele vai crescer mais. Concordo com você aí nessa sua conclusão sobre o Michael. Bom, deixa eu só mandar um abraço aqui para o pessoal que entrou aí, a Fuli Miriam, a Fuli Denise, a Gi Fuzi, a Kel Fuzi, acho que é tudo da mesma família. O Pedro, minha esposa, minha sogra, minha meu filha. Amigo. Então a família dá aquela moral aí que tem que entrar. Tem que entrar, né? Tem que entrar. Verdade. Meu amigo Pedro Moreira, cinegrafista, meu amigo de curso lá. Pedrão, um abraço. Cidadão honorário de Tribobó. Artes Esther, Marcos Miranda, Marcelo de Menezes e a Fátima Rangel, que entrou agora perguntando qual é o assunto. Fátima, muito obrigado por ter entrado. Aqui falamos especificamente de esporte, por enquanto futebol. E aí, se quiser acompanhar a gente, agradecemos aí a sua participação desde agora. Tá bom? Bom, se você não tiver mais nada o que falar sobre o Flamengo, a gente já muda de assunto. Não, está sacramentado esse assunto aí. Está fechado. Então vamos lá, vamos falar de Fluminense. Fluminense que venceu a Portuguesa e vai fazer a final com o Flamengo. Mais uma final Fla-Flu, anos, já é o segundo ano consecutivo. Fluminense e Flamengo aí chegando até a final. E aí, sobre o Flusão? O Fluminense, ele começou perdendo, né? Aí, nesse jogo. Mas só que é impressionante como o Fluminense, os garotos de Xerém resolvem. É impressionante como o Fluminense tem uma safra muito boa de jogadores que vêm da base. Para mim, a melhor base que tem aqui no Rio de Janeiro é do Fluminense. No entanto, ganha tudo. Você vê que ganha tudo. E Kaique entrou, mudou o jogo. Mudou o jogo mesmo. Ele tem uma facilidade, cara, de driblar, que é impressionante. Falam-se muito da base do Santos, que lá tem meninos maravilhosos. Mas o Fluminense também tem uma base muito forte, e essa base mesclada com a experiência de outros jogadores, cara, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. E hoje no Rio, infelizmente, né, que a gente gosta de um futebol bom, mas infelizmente a gente gosta de um futebol competitivo. Infelizmente só dá Flamengo e Fluminense, só dá Fla-Flu.
né? Só da Fla-Flu. Não sei a situação de Vasco vai ser complicada, mas, mais uma vez, como você falou, do Fla-Flu. O Fluminense teve 11 chutes. 11 chutes. Posse de bola teve menos do que a Portuguesa. A Portuguesa teve 54%, o Fluminense 46%. 3 chutes para cada lado, 3 chutes a gol. 3 do Fluminense entrou, então um aproveitamento assim. Nos que foram no gol foi de 100%. 100%. Entendeu? E, pô, o Kaique é um bom jogador. O garoto assim que tem tudo para evoluir. Durante esse ano aí que ele vai ficar ainda no Fluminense, tem tudo para evoluir. Tem tudo para apresentar um futebol vistoso de se ver. Um bom futebol. E o Iago acertou um chute que foi brincadeira. Jogada bem construída do gol do Iago. Toque para lá, toque de bola, envolveu e gol. Um chute feliz na conclusão dele. E o Fluminense, não sei qual vai ser o time que o Roger vai colocar, não sei se vai ser titular ou se vai mesclar. Mas para mim vai ser um bom jogo. Flamengo e Fluminense. Ninguém quer perder clássico e ainda mais de decisão, né, cara? Ninguém quer perder. Então quem entrar vai entrar motivado. Motivação sempre. Ainda mais que tem Libertadores. Então, quem entrar vai dar o sangue. Vai dar o sangue para tentar entrar ser escalado para jogar Libertadores. A vitrine, né? Quem não quer jogar uma Libertadores? Um garoto de 17 anos, Kaique, 17 anos, já está vendido. Isso é a motivação lá para outros garotos da base. É motivação. Pô, um ano atrás eu estava jogando com o Kaique já foi vendido. Imagine a cabeça de um garoto. E o Fluminense tem muito bom garoto. Tem vários garotos lá que vai subir para o profissional, se o Fluminense conseguir segurar, vai subir para o profissional e vai ter uma safra muito boa. Já está tendo, né? A gente vê o João Pedro, que foi para lá, Marco Paulo, que já saiu, João Pedro foi para o Watford, já subiu já com Watford. Foi um dos jogadores fundamentais na subida na Premier League. Para voltar à Premier League. Então, é um puxando o outro, né? É um se espelhando no outro. Você convive diariamente. Você vê alguém crescer, há uma motivação para você crescer. O Fluminense dá oportunidade para isso. O Fluminense dá oportunidade para o garoto da base. Você vê aí o lateral direito, Calegari, é da base. Martinelli, meio campo, é da base. E você vê que são jogadores, são peças que o Fluminense tirou da base. Não foi lá buscar. No entanto, que o Calegari é titular e o Samuel Xavier é reserva. Então, foi contratado, mas sabe que é reserva. Né? E o Fluminense está fazendo certo, está mesclando aí a base com a experiência. Vai ser um jogão. Bom, falando aqui dessa parte aí da categoria de base do Fluminense, o Fluminense ainda vai reutilizar o André, né? Que é cabeça de área, volante. O André que estava ficando ali meio que no segundo plano ali do Fluminense, mas com a contusão do Hudson, né? E vai ter que fazer cirurgia no joelho, enfim. Como jogam na mesma posição, né? Então o André vai ser reutilizado e o Miguelzinho que vai sair do Fluminense, né? A notícia que estava correndo hoje é que ele vai acionar o Fluminense na justiça, né? Ele, o pai dele, que é o empresário dele, vai acionar o Fluminense na justiça, enfim. Interpretaram que o Miguelzinho ficou em segundo plano. Eu vi jogar, gosto do futebol dele, mas sinceramente também não entendia muito,
que ele não jogava, em uma posição até que o Fluminense estava tendo bastante carência na época. Hoje em dia, acho que não mais, mas ele atuou muito mais com o Fernando Diniz, deu muito mais oportunidades para ele, né? Mas também não conseguiu se firmar ali. Enfim, vai rolar esse imbróglio aí ainda entre Fluminense e Miguelzinho na justiça. Vamos ver como é que isso vai terminar. Espero que não termine com o Fluminense tendo que liberar de graça mais um jogador que poderia, né, virar moeda de troca ou literalmente dinheiro para os cofres do clube. O Fluminense também precisa disso e revela bastante jogadores. Então, acredito que de repente não... Né, aliás, acredito não, espero que lá na frente ele não saia literalmente de graça do Fluminense para nenhum outro clube. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Voltando ao Campeonato Carioca, eu acho que o Fluminense está conseguindo dar um pouco mais de cara, mais de corpo ali à equipe, né? Com esses jogadores, o Bobadilha, o Abel Hernandes, o Casares. Os jogadores chegaram por último aí na equipe. O Manuel ainda não conseguiu ali entrar tão bem, né? Se destacar de uma certa forma. Então a gente acha que para o Manuel a gente ainda vai ter que esperar um pouco mais, se bem que a zaga ali, o setor dele não é uma disputa fácil. O Nino está jogando demais, né? O Lucas Claro também sem comentários, jogando demais. Então não dá para simplesmente chegar e não, vou botar o Manuel. Não pode rolar dessa forma. Então o Fluminense está conseguindo ali ajeitar suas peças, está conseguindo ter mais opções no banco para suprir as ausências aí de Fred, de Nenê, que são os dois mais velhos da equipe do Fluminense. Então com certeza merecem sim cuidados especiais na parte física. Então, de vez em quando vai ter que poupar, ou no meio do jogo vai ter que poupar. E exemplo que você falou, vamos ver como é que o Fluminense vai entrar agora contra o Flamengo na final. Já que temos jogos da Libertadores, vamos falar disso daqui a pouco. Mas vamos ver como é que o Fluminense vai entrar aí nessa disputa da final do Campeonato Carioca. O Kaique até deu entrevista hoje no Sport TV mais cedo, e aí falou que, né, não tem como não pensar no Manchester City, mas que o foco, né, a realidade dele, então ele está pensando no Fluminense no momento sem deixar de lembrar que o ano que vem é Europa, e aí a vida é outra, vai trabalhar com o Pep Guardiola, que é considerado um dos melhores, se não o melhor técnico do mundo, uma equipe que vai ser campeã inglesa com certeza, a gente vai falar disso mais à frente também. Então, quer dizer, o cara vai estar no meio de feras, né? E visto aí como o melhor campeonato, né, do mundo, é o campeonato mais visto, né, o campeonato inglês. Então, vai estar ali literalmente numa vitrine gigante e com um técnico considerado um dos melhores do mundo, com jogadores, vários deles considerados nas suas posições também entre os, no mínimo, aí, top 5 do mundo, em várias posições. Então, dá para ele ficar bem satisfeito e bem nervoso, digamos assim, no que diz respeito à ansiedade de chegar lá e jogar com essa galera toda. Mas a realidade dele, por enquanto, é o Fluminense. Então, conforme ele disse, ele está focado no aqui e agora. E aí tem Libertadores, para a idade dele também, ele ter essa experiência, né, e ter disputado um campeonato importante como a Libertadores, e levar isso também, essa experiência com ele, né, lá para a Europa. Então, isso tudo agrega, né, tudo isso soma a experiência, a vida do jogador de futebol, principalmente ele, novo. Então, ele está vibrando de felicidade, com certeza, por tudo que ele está passando. E isso está se refletindo em campo. Então, está jogando muito, está fazendo o que se espera dele, né? Partir para dentro, driblar, a característica dele. É conhecido na Europa como Neymar canhoto. Eu acho um pouco de exagero na comparação, mas a habilidade dele também é bem grande, né? Eu acho que não se compara do Neymar, mas, enfim, querem chamá-lo assim por lá que seja. Mas tá sendo um dos diferenciais do Fluminense ali, né? Nesse início de temporada. Então, e que bom saber que vai ficar com a gente até o final dela, né, também. Tinha
tudo para ficar mais tempo aqui, né? Seria bom se ele ficasse mais tempo, mas como já foi negociado, Não, é complicado. já está batido o martelo, já está batido o martelo e vai brilhar lá fora e com certeza vai dizer para um monte de gente de onde ele veio. Em uma das melhores categorias de base do Brasil, pode ter certeza. E em relação a esse jogo contra a Fluminense Portuguesa, o Fluminense devolveu o placar, né? Porque acho que no primeiro turno o Fluminense tinha perdido para a Portuguesa. 3-1 e conseguiu agora. O Fluminense estava se encaixando ainda, né? Tentando botou o time reserva para jogar. Perdeu para a Portuguesa de 3-1 e agora reverteu esse placar. Então vamos aguardar aí como é que vai ser esse Fla-Flu, né? Vamos ver quem é que joga. Não, e reverteu com estilo, né? Devolveu o 3-1 e ainda conseguiu a vaga de quebra para o final. Então, No final, teve, ele teve o saldo melhor, né? Que a Portuguesa. é, teve isso. Bom, algo mais sobre o Fluminense? Só esperar agora esse Fla-Flu aí pra gente acompanhar e depois comentar, né? Com certeza será assunto pauta aqui no próximo programa. Com certeza. Bom, vamos lá. Vamos falar agora do Botafogo, que venceu o Nova Iguaçu, vai disputar com o Vasco aí a final da Taça Rio. Falamos um pouquinho de Botafogo mesmo falando do Vasco, quando era a vez do Vasco. E acredito que não vai ser diferente agora. A gente vai falar do Botafogo, né? E em paralelo ali, provavelmente contra falando com o Vasco também. Do Vasco, melhor dizendo. Então vamos lá. Botafogo que, sinceramente, está passando cada perrengue e está cometendo os mesmos erros do ano passado. Quando eu digo os mesmos erros do ano passado, é que cria oportunidades, mas em alguns momentos ali do jogo, onde está conseguindo se encaixar melhor, mas em seguida vai lá e começa a perder as oportunidades, e aí começa a tomar sufoco, e aí passa por um monte de perrengue, tomando contra-ataque ali, a equipe adversária criando várias oportunidades de gol, e o Botafogo também ali naquela pressão toda, enfim, aí saiu 1-0 ali, 1-0 magrinho, magrinho, mas que ainda assim deu a vaga ao Botafogo para disputa aí da Taça Rio. Com um a menos, gente. Conseguiu ganhar, o Marcinho foi expulso no final do jogo, né? E tomou o cartão vermelho. Mas no começo, quando você estava falando do Botafogo, vai ser difícil não associar o Botafogo e o Vasco e Botafogo, né? Nós aqui, do futebol carioca. Porque é lamentável estar na Série B. Né? Mal. É por mal administração, essas questões administrativas que a gente sabe. Como você falou, ele comete os mesmos erros, não consegue finalizar. O Botafogo não consegue transformar as chances que ele tem de gols, em finalizações certas. Depende, não tem aquele centroavante, não tem aquele cara como o Vasco tem o Cano, como o Fluminense tem o Fred, como o Flamengo tem o Gabigol. Não tem, o Botafogo não tem um atacante assim desse jeito, mais efetivo. Se chegar a 10 bolas, o Botafogo não consegue converter em gol. É complicado. O que define um jogo, o que ganha um jogo, uma partida de futebol, são gols. É eficiência. Se você tem 10 oportunidades e não faz nenhuma, e outro time tem 3 e faz uma, eles foram mais eficientes. O Botafogo não tem essa eficiência. Não tem. Pegou a equipe do Nova Iguaçu, como nós já falamos, que é de equipes menores. Elas se preparam mais. Pegou uma equipe mais bem postada, mais bem treinada, melhor treinada. E se complica. Complica porque não tem criação. É difícil criar. E quando cria as oportunidades, não tem quem finalize. Aí fica muito complicado. Vai tomar sufoco.
Bom, Botafogo, a gente já mencionou várias vezes aqui em programas anteriores, até quando eu fazia com o João, antes mesmo até de fazer o programa com o João, fazíamos em outra plataforma, mas enfim. O Botafogo, diante de todas essas seguidas, mas administrações que teve ao longo de décadas, né, e isso tudo está culminando com a situação atual do Botafogo, o Botafogo não tem um camisa 9, né, de fato, ali tentou contratar alguns, enfim, sem sucesso, e está passando aí por essa dificuldade, né, em contratação de jogadores, que na maioria das vezes, dependendo do jogador que você quer contratar, ele não quer vir para a equipe do Botafogo para disputar a Série B. Então acaba sendo um fator a mais, dificultando aí a posição do Botafogo na hora de conseguir contratar, atrair jogadores mais técnicos, mais experientes para a sua equipe, para formar a sua equipe de futebol. Então, o Botafogo passa por isso tudo, né, por causa desses fatores todos, uma administração, principalmente. Então, nessa final aí é outra história. Eu acho que é clássico, e aí, clássico, né, a gente repete isso aqui sempre, né? Como diria Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Então, tanto a gente falando de Fla-Flu, quanto a gente falando de Vasco e Botafogo, serão duas finais ali à parte, uma de Taça Rio, né, um pouco menos importante, a principal do Carioca, entre Fluminense e Flamengo, mas que quando entra em campo são duas equipes, e aí falando mais especificamente de Vasco e Botafogo, duas equipes históricas, que tem camisa, que tem história, e isso entra em campo. Então o jogo vai ser pegado. Me arrisco a dizer que vai ser um jogo que se ninguém soubesse que os dois estão na Série B, todo mundo ia ver o jogo como se fosse uma partida de Série A, de Campeonato Brasileiro. Que vai ser disputado, que não vai ser, afinal de contas tem uma graninha ali ainda, né, em disputa, e que vai ser muito bem-vindo, embora não arranhe o prejuízo nos cofres de ambas as equipes, mas que é uma graninha, né, que vai entrar ali, prêmio de consolação, ajuda a sanar determinados alguns pequenos problemas, né? Seja lá de Vasco ou Botafogo. Mas a gente fica nessa expectativa de que realmente seja um excelente jogo, apesar de eficiência técnica mais por parte do Botafogo do Vasco. Mas acredito que vai ser um excelente jogo, sim. Vai ser disputado, vai ser briga cabeça a cabeça ali por essa graninha aí a mais no bolso. Essa que é a motivação, né? Esse dinheiro aí que vai entrar mais, um dinheirinho que vai entrar mais. Mas vamos ver o que vai dar. E esse clássico vai ser repetido mais 2 vezes na Série B. Né? Vasco e Botafogo. Vai ser repetido. É verdade, vai ter agora, teremos os 2 jogos na final da Taça Rio e teremos mais 2 jogos, né, um no turno e o outro no retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu espero, de coração mesmo, espero mesmo que o Vasco e o Botafogo faça uma boa campanha na Série B, porque o futebol carioca está sofrido. Nós que gostamos do futebol carioca, que acompanhamos há muito tempo, sentimos por 2 times, por 2 equipes, 2 times de tradição estar na Série B, e espero que eles se motivem e tentem, né? A administração tenta criar recursos para que eles possam fazer uma Série B. Não tranquilo, que vai ser difícil, mas que dê para se safar e ano que vem eles estarem de volta na elite do futebol brasileiro. Espero mesmo. E para nós que somos cariocas, sim. Para todos nós que acompanhamos o futebol carioca aqui, tudo que a gente deseja são os 4. Se pudéssemos ter mais equipes ali, como, né, há tempos atrás, América, Bangu, e várias outras equipes que já estiveram ali disputando o Campeonato Brasileiro da Série A. Infelizmente, hoje em dia, a realidade desses clubes é bem diferente, né? Mas, enfim,
tendo ali Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, a gente aqui já fica bem satisfeito. Mas o caminho é longo e vai começar, acho que daqui a 2 semanas, se não me falha a memória, o Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver. Vamos ver aí o que aguarda aí, mas afinal acredito que vai ser um jogaço, vai ser bem disputado. Algo mais aí sobre o Vasco e Botafogo? A gente precisa dar uma acelerada aqui no programa agora. Pode tocar o barco aí. Então vamos lá. Bom, nesse final de semana foi disputado o GP da Catalunha, na Fórmula 1, e para espanto de 0 pessoas, Lewis Hamilton venceu mais uma, e aí colocou mais alguns pontinhos ali no bolso, mais uma vantagem por consequência ali no campeonato. Então vamos lá, Lewis Hamilton terminou em primeiro com 1 hora 33 minutos 7 segundos e 680 milésimos. Em segundo, Max Verstappen, da RBR, e em terceiro, seu companheiro de equipe, do Lewis Hamilton no caso, o Valtteri Bottas, terminou em terceiro. Na posição aí do Campeonato Mundial de Pilotos, a ordem é exatamente essa: Lewis Hamilton em primeiro, com 94 pontos, em segundo, Max Verstappen, com 80, e em terceiro, Valtteri Bottas, com 47. E no Mundial de Construtores, a Mercedes, de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, segue em primeiro com 141 pontos, em segundo, a Red Bull, com 112 pontos, e em terceiro, a McLaren, com 65 pontos. A próxima corrida será disputada no Circuito de Mônaco, GP de Mônaco, no dia 23 de maio, a partir das 10 horas da manhã. Ok? Então, eu não consegui acompanhar essa corrida, infelizmente. Então, estou passando aqui para vocês somente o resultado final dela e o Mundial de Construtores para que a informação fique mais completa aí sobre essa disputa. Tá bom? Algo sobre a Fórmula 1, não sei se você conseguiu acompanhar. Não consegui acompanhar muita coisa não, mas é difícil de bater o Hamilton. É difícil de ganhar ele. É muito complicado. Não, o que impressiona, eu estava até falando isso aqui no último programa, que eu comentei sobre Fórmula 1, é a capacidade de concentração que ele tem. A equipe ela traça uma estratégia de corrida, todas as equipes, todas as escuderias fazem isso, e ao traçar é cumprido exatamente a risca. Isso quando de repente ele não puxa o coelho da cartola. Então, quer dizer, às vezes algo dá errado, né, como deu em uma corrida atrás, não me recordo agora qual GP foi, e ele por simplesmente foi lá e, por um erro dele, o erro foi dele, e ele conseguiu se recuperar, chegando aí em segundo e conseguindo fazer a volta mais rápida da prova, e aí com essa volta mais rápida ele somou mais um ponto, né, de bonificação, e aí exatamente esse ponto de bonificação conseguiu dar a liderança dele, ou seja, quem ia assumir seria o Verstappen, e ele conseguiu dar um jeito ali e conseguiu tirar uma volta milagrosa ali, sei lá de onde, e aí conseguiu com esse um ponto manter ali a liderança do campeonato e que até agora não perdeu. Então, acho que já são 4 vitórias, né? Então fica difícil, por mais que o Verstappen consiga jogar o sarrafo pro alto, ele também jogue, mas o Verstappen correndo atrás dele ali, literalmente correndo atrás, né? Que também é um piloto bem aguerrido, mas infelizmente não consegue desconcentrar. Você imagina que geralmente você colocando a pressão em quem está na frente, de repente ele erre, né, deu uma escapada ou deu uma rodada e você, claro, né, consiga tirar vantagem disso, mas infelizmente não é o que acontece. O Hamilton teve pressão zero. Bom, para a gente que está só assistindo, parece ser pressão zero. Simplesmente vai lá, entra e faz o que ele tem que fazer. Anda rápido, o que eu tenho que fazer ok. Vamos lá, me dá o carro aqui e a gente vai lá e faz. E acabou. Ele deve falar assim, a estratégia é andar rápido sempre. A estratégia é andar rápido sempre. Isso daí ele faz, como poucos. Né? Os caras até conseguem chegar perto dele, mas conseguir ultrapassar ou conseguir, né, transpor essa barreira de quebrar a concentração dele é praticamente, eu pelo menos, por enquanto, vejo como algo impossível. Se o cara está querendo fazer com que ele erre, ele pode errar por ele mesmo, conforme errou uma corrida atrás, ou duas, se não me falha a memória. Mas você conseguir forçar ele o erro, acho muito difícil, mas fácil ele errar sozinho. A escuderia fala assim, estratégia é seguinte, você olhar todo mundo no retrovisor e ninguém na sua frente.
Aí ele cumpre. Não, e é impressionante como é que ele consegue fazer isso tudo sem errar, praticamente sem errar, e às vezes ainda conseguir puxar ali um coelho da cartola e uma solução, né, o cara está se aproximando e ele vai e faz 2 voltas, 3 voltas voando ali, começa a fazer uma volta rápida atrás de volta rápida. E aí o cara tá, se o cara tá até assim, pô, quando eu tô chegando no cara, ele simplesmente acelera dessa forma e me deixa falando sozinho, fica, é chato, a gente toda hora tá aqui falando sobre isso, mas não tem o que falar do cara, não tem o que falar do Lewis Hamilton. É absurdo o nível de pilotagem dele na Fórmula 1 atual. Sinceramente, não chegou até onde chegou à toa. Concordo. Bom, vamos lá? Passando aqui de Fórmula 1, vamos agora para NBA. NBA, resultados aí dos jogos de domingo. O Boston Celtics foi derrotado pelo Miami Heat por 130 a 124. O Los Angeles Clippers foi derrotado pelo New York Knicks por 106 a 100. Cleveland Cavaliers foi derrotado pelo Dallas Mavericks por 124 a 97. Charlotte Hornets foi derrotado pelo New Orleans Pelicans por 112 a 110. O Orlando Magic foi derrotado pelo Minnesota Timberwolves por 128 a 96. O Detroit Pistons foi derrotado pelo Chicago Bulls por 108 a 96. O Sacramento Kings venceu o Oklahoma City Thunder por 126 a 98. E o Los Angeles Lakers venceu o Phoenix Suns por 123 a 110. E os jogos de hoje, já iniciados, Cleveland Cavaliers às 8h30 encarando aí o Indiana Pacers, o Atlanta Hawks enfrentando o Washington Wizards também às 20h30, Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans se enfrentando aí às 21 horas, portanto, jogos já iniciados, e a exemplo também de Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, jogo iniciado às 21h30. Já às 23 horas começa a partida entre Golden State Warriors e Utah Jazz. E finalizando aí também no mesmo horário, os jogos de hoje, Portland Trail Blazers encarando o Houston Rockets. Bom, classificação aí do lado leste. Em primeiro, Philadelphia 76ers com 47 vitórias e 21 derrotas. Em segundo, Brooklyn Nets com 44 vitórias e 24 derrotas. Em terceiro, Milwaukee Bucks com 43 vitórias e 24 derrotas. Em quarto, New York Knicks com 38 vitórias e 20 derrotas. Em quinto, o Atlanta Hawks com 37 vitórias e 31 derrotas. Em sexto, Miami Heat com 37 vitórias e 31 derrotas. Em sétimo, Boston Celtics com 35 vitórias e 33 derrotas. E em oitavo, o Charlotte Hornets com 33 vitórias e 35 derrotas. Explicando novamente, passamos sempre os 8 primeiros, porque são as equipes que hoje passariam aos playoffs da NBA. Então, por isso, vamos até a 8ª colocação. Só para lembrar aí, ok? E no lado oeste, o Utah Jazz lidera com 50 vitórias e 18 derrotas. Em segundo, o Phoenix Suns com 48 vitórias e 20 derrotas. Em terceiro, Los Angeles Clippers com 45 vitórias e 23 derrotas. Em quarto, Denver Nuggets com 44 vitórias e 24 derrotas. Em quinto, Dallas Mavericks com 40 vitórias e 28 derrotas. Em sexto, Portland Trail Blazers com 39 vitórias e 29 derrotas. Em sétimo, Los Angeles Lakers com 38 vitórias e 30 derrotas. E em oitavo, o Golden State Warriors com 35 vitórias e 33 derrotas. Bom, falando aqui rapidinho da NBA, a situação está começando a ficar mais definida ali no lado leste. Não acredito que as equipes que estão embaixo, pode ser até que de repente alguém consiga alguma vitória a mais ali para atrapalhar ou Charlotte Hornets ou Boston Celtics. No mais aí, alternância de posição ali de quarto para quinto no lado leste, alguma coisa do tipo. Devido aí à proximidade de número de vitórias e derrotas aí de algumas equipes. Mas acho que não vai alterar muita coisa. E comentando o lado oeste rapidinho,
O Utah Jazz já alcança 50 vitórias, ou seja, tá bem à frente aí já. Disparou, né? Dallas Mavericks conseguindo se classificar já também, cravando ali, na minha opinião, praticamente a vaga. Posição vai variar um pouco ainda, eu acho, também. E o Golden State Warriors, que está ali se pendurando ali na última vaga, na oitava colocação, do lado oeste, muito em parte por atuações aí de Stephen Curry, que arremessa de qualquer lugar da quadra. Acho que se ele arremessar do banheiro do ginásio, a bola cai. É impressionante o nível de acerto dele no arremesso de 3 pontos. É impressionante o que acerta 3 pontos, cara. Então, na minha opinião, aí, eu acho que o melhor arremessador, ele e Damian Lillard do Trail Blazers são os dois melhores aí arremessadores de 3 pontos por enquanto na liga. Alguma coisa sobre a NBA? Nossa, você fechou. Estou com você e o Stephen é excelente. 3 pontos é a marca dele. 3 pontos é a marca dele. E quando chegar no Assim, playoff, o bicho pega, né? Ele como armador, é uma opinião totalmente particular. Ele como armador, eu acho ele bom. Acho ele bom, não acho sensacional. Sensacional eu acho Chris Paul e Kyrie Irving. Na minha opinião, assim, eu vejo esses dois caras jogarem, pô, nível de QI de basquete dos caras, a visão de jogo que os caras têm. E não necessariamente ali na função de armador, mas faz a função de ala armador, que é o Luka Doncic, que é do Dallas Mavericks, que também está ali muito em parte nessa posição, em quinto no lado oeste, principalmente, principalmente muito em parte pelas atuações que ele tem, então visão de jogo, as jogadas que ele cria, os passes que ele consegue dar para os companheiros, enfim. A armação da jogada toda do Dallas Mavericks é muito boa, muito em parte também pelas atuações do Doncic. Então, são os três jogadores, eu acho que, na minha opinião, na NBA hoje em dia, você fala assim, ó, tem jogo do Dallas, eu quero assistir. Tem jogo do Brooklyn Nets, eu quero assistir. E tendo o jogo do Phoenix Suns, eu quero assistir. E o crescimento do Phoenix Suns também se dá muito à experiência do Chris Paul. Então, junto ali com o Devin Booker, que é também um armador também muito inteligente, também, né? Veio há pouco tempo para a NBA, foi draftado há pouco tempo para a NBA. Então, eles ali, somando ali, claro, os outros companheiros de equipe, mas são os dois que mais se destacam. E o Chris Paul, que disputou a última temporada pelo Houston Rockets, foi jogar no Phoenix, e é onde ele passa, é impressionante a qualidade dele para poder fazer a equipe girar. Então, quando eu estava no Houston estava jogando demais, mas tinha o Barba, tinham vários outros jogadores, mas o Chris Paul dava o tom ali, né? Ó, a nota musical que a gente vai seguir é essa aqui. E era impressionante como jogava, e na época no Houston, e agora, né, trazendo o seu bom basquete, excelente basquete, melhor dizendo, para a equipe do Phoenix Suns. É isso aí, André. Fechou. Agora, quando chegar aos playoffs, o bicho pega, né? Não, aí vai ficar mais interessante do que já é, porque se a temporada regular já é excelente de assistir, pô, playoff é a nata do negócio. Então, e quero ver os confrontos que vão ficar cruzados ali, né, disputa, porque é coisa de repente você querer varar a madrugada. Embora eu não tenha essa disponibilidade de tempo toda, eu gostaria de ter, conforme eu tinha quando eu era mais novo e acompanhava, eu tive a oportunidade de acompanhar o Chicago Bulls do Jordan, ficava até 2 horas, 2h30 da manhã acompanhando a equipe de Chicago Bulls, e tinha que ainda tomar banho. Passava na Bandeirantes, e eu tomava bronca da minha mãe ainda, acordava de madrugada várias vezes me mandando dormir e eu querendo assistir o jogo. Lá novinho, com, sei lá, 14, 15 anos por aí, e tomando bronca 2 horas da manhã porque eu não queria dormir porque eu estava assistindo basquete. Então, saudade dessa época. O fez história, né? Jordan, Scott Pippen, Não, Rodgers. não sei se você já teve a oportunidade, ou quem de repente quem acompanha a gente,
teve a oportunidade de assistir The Last Dance, que foi uma série, né, com, acho que se não me falha a memória, 8 episódios, foi feita aí pela ESPN em conjunto com a Netflix. E aí eu tentei assistir a segunda vez, aí o tempo acabou, não consegui ver, mas assisti uma primeira vez ali. Se você tiver, ou quem de repente for nos assistir ou nos ouvir, tiver a oportunidade de assistir, cara, é sensacional, conta a trajetória do Chicago Bulls no último ano em que o Jordan jogou, né? E você vê cada história, eles voltam muito as coisas no tempo ali, né? Explicando uma outra temporada, que aconteceu na outra para poder chegar até ali, enfim. Para quem gosta de basquete, é interessantíssimo assistir The Last Dance. A próxima oportunidade que eu tiver, eu vou assistir novamente, porque é sensacional. Você vê várias histórias ali da equipe que quem acompanhou, de repente, não imaginava na época. Então, quem puder, assiste lá, que é muito interessante. Fica a dica, né? Fica a dica. Vamos lá, vamos passar aqui resultados dos campeonatos europeus, pelo menos os 5 aí mais interessantes. Campeonato Alemão, 32ª rodada. O Stuttgart venceu o Augsburg por 2-1. O Borussia Dortmund venceu o RB Leipzig por 3-2. Werder Bremen e Bayer Leverkusen empataram em 0-0. O Wolfsburg venceu o Union Berlin por 3-0. Hoffenheim venceu o Schalke por 4-2. O Bayern de Munique venceu o Borussia Mönchengladbach por 6-0. O Colônia foi derrotado pelo Freiburg por 4-1. O Eintracht Frankfurt empatou com o Mainz em 1-1. E o Hertha Berlim empatou com a Armínia em 0-0. Os 5 primeiros, eu coloquei os 5. Geralmente quando eu coloco os 5 é porque o quinto ali ainda está próximo do quarto, então pode ser que dê alguma coisa ali de interessante nessa disputa. Bayern de Munique se sagrou campeão, por antecipação. Então, Bayern em primeiro já campeão, 74 pontos. Em segundo, RB Leipzig com 64. Em terceiro, Wolfsburg com 60 pontos. Em quarto, Borussia Dortmund com 58. E em quinto, Eintracht Frankfurt com 57 pontos. Então, aí pelo menos já garantidos RB Leipzig, Bayern de Munique como campeão. O Wolfsburg também já classificado para a Liga dos Campeões. E ali disputando a última vaga ali, Borussia e a Eintracht Frankfurt. Beleza? Alguma coisa sobre o campeonato alemão? Não, mais uma vez o Bayern levando. 10 pontos na frente do segundo colocado. Lá vai ser. O RB Leipzig ainda está tentando dar um trabalho, mas todo ano ali chega em segundo, terceiro, se não me falha a memória, a temporada passada também foi vice-campeão. Né? E na Liga dos Campeões tem dado trabalho também. Sim, uma boa equipe aí. Vai aos pouquinhos ali. A surpresa para mim foi o Wolfsburg, né? Que não vinha em anos anteriores fazendo boas campanhas e agora caiu ali na terceira posição. Já garantindo a sua vaga ali na Liga dos Campeões do ano que vem. Vamos lá, Campeonato Francês, 36ª rodada. Restando aí 2. No campeonato alemão, se não me falha a memória, faltam 2 rodadas também. 3 rodadas, perdão. Campeonato francês, 36ª rodada. O Lens foi derrotado pelo Lille por 3-0. O Nantes venceu o Bordeaux por 3-0. O Lyon venceu o Lorient por 4-1. Saint-Étienne venceu o Olympique de Marseille por 1-0. O RC Strasbourg foi derrotado pelo Montpellier por 3-2. O Metz foi derrotado pelo Nimes por 3-0. O Angers venceu o Dijon por 3-0. O Nice venceu o Brest por 3-2. Ou o Stade Bristol, como queiram. O Rennes foi derrotado pelo Mônaco por 1-0. E o Rennes empatou com o PSG em 1-1. Os 4 primeiros no campeonato francês, o Lille lidera com 79. Em segundo, PSG com 76. Em terceiro, Mônaco com 74. E em quarto, o Lyon com 73 pontos. O quinto colocado, se não me falha a memória, estava lá com 50 pontos, então nem precisava colocar. Estou vendo aqui. É o Olympique de Marseille? Tá com... Então a memória ainda está boa.
Bom, só estou achando aqui no campeonato, assim, rapidinho aqui falando do campeonato francês. O PSG está arrumando ideia de ter sido eliminado da Liga dos Campeões e ainda perder por tabela o campeonato Tá francês. 3 pontos atrás, né? Exatamente. Atrás. 3 pontos atrás, faltando 2 rodadas. 3 pontos atrás, faltando 2. O PSG, 3 jogos. PSG, se cuidar, tá arrumando ideia de não ganhar nada. Inclusive, o PSG tem mais vitórias do que o Lille. Tem 24 vitórias e o Lille tem 23. Então, dependendo dos resultados, se empatar até o final, se de repente conseguir empatar, leva pelo número de vitórias. Aí vai depender das 2 próximas rodadas. Se o Lille empatar, fica 4 pontos. Bom, enfim. Na frente. Se o PSG ganhar, o Lille pode jogar aí só por ele mesmo. Só depende dele. Não, sim, não, tá. Tá 3 pontos, tá uma vitória na frente, então só não dar mole, é uma vitória ou um empate e acabou. Contando com que, claro, o PSG também não ganha mais nada. Uma vitória, empate, acabou. Bom, vamos lá. Campeonato Italiano, 35ª rodada. Faltando aí mais 3 rodadas para o término do Campeonato Italiano. O Spezia foi derrotado pelo Napoli por 4-1. A Udinese empatou com o Bologna em 1-1. Inter de Milão sapecou 5-1 na Sampdoria. Fiorentina venceu a Lazio por 2-0. O Genoa foi derrotado pelo Sassuolo por 2-1. Verona e Torino empataram em 1-1. O Parma foi derrotado pela Atalanta por 5-2. Benevento foi derrotado pelo Cagliari por 3-1. A Roma conseguiu dar de 5-0 no Crotone e a Juventus conseguiu perder em casa para o Milan por 3-0. No campeonato italiano, os 5 primeiros, a Inter de Milão já campeã, 85 pontos. Em segundo, a Atalanta com 72. Em terceiro, o Milan também com 72. Em quarto, Napoli com 70. E em quinto, podendo ficar de fora aí da Liga dos Campeões do ano que vem, é a Juventus com 69 pontos. Quem viu o jogo da Juventus com o Milan falou que o Cristiano Ronaldo andou em campo. Meio complicado, né? A surpresa para mim foi a Roma ter ganhado, ter dado de 5, né? Semana passada ela tomou um passeio. Semana na Liga, na UEFA, tomou um passeio. E hoje Mas aí no campeonato italiano, ainda mais pegando o Crotone, só foi em sétimo, né? Sétimo colocado com 58 pontos. Para mim foi uma surpresa, mesmo que seja o Crotone. Ela não é de fazer muitos gols. Deu de 5. E a Inter quebrou a hegemonia da Juventus, né? Atual campeã. Sim, 9 anos consecutivos, né? E com uma larga vantagem. A Inter com 85, a Juventus está lá em quinto com 69. 69. Dois destaques positivos aí do campeonato italiano na colocação, o ressurgimento aí do Milan, né? No campeonato italiano, né, que está passando aí perrengues sucessivos aí. E a Atalanta conseguindo se manter ali entre as 4 melhores equipes da Itália, né? Todo ano aí também disputando Liga dos Campeões. Então, é exemplo do ano passado também, né, que ficou ali entre os 4. A Atalanta conseguindo aí mais uma vez uma vaguinha ali para disputar a Liga dos Campeões. Deixando para trás Roma e Lazio, né? E a Juventus também. Sim. Deixando para trás. Sim, o Napoli também aí ressurgindo também, né? Já tinha feito algumas boas campanhas, mas estava ficando no meio do caminho. Bom, passando aqui ao Campeonato Espanhol. 35ª rodada, restando 3 rodadas para o final do Campeonato Espanhol. Resultados da 35ª. Real Sociedad venceu o Elche por 2-0. O Alavés empatou com o Levante em 2-2. Barcelona e Atlético de Madrid empataram em 0-0. Cádiz venceu o Huesca por 2-1. O Atlético Bilbao e o Osasuna empataram em 2-2.
Getafe foi derrotado pelo Eibar por 1-0. Valência venceu a Real Valladolid por 3-0. Villarreal foi derrotado pelo Celta de Vigo por 4-2. Real Madrid e Sevilha empataram em 2-2. E o Real Betis venceu o Granada por 2-1. Os 4 primeiros no campeonato espanhol: Atlético de Madrid na ponta com 77, em segundo Real Madrid com 75, Barcelona em terceiro também com 75, e em quarto Sevilha com 71 pontos. E aí, quem você acha que leva essa? Os caras estão fazendo maior força, tá um empurrando pro outro, né? Para quem vai levar o campeonato. Porque eu acompanhei Barcelona e Atlético de Madrid, bom jogo. Só que eles empataram. E o Real Madrid podendo passar ou encostar mais no Atlético de Madrid, perder para o Sevilha. Então tá ali, a briga ali no 3. É verdade. Não tem nada definido, não. Mas só que... É verdade. O campeonato italiano tá emboladinho ainda ali. Perdão, estão aí, tá um empurrando pro outro. Não quero ser campeão. Vai você, também não quero, passa pro outro. Porque tá assim, tá difícil. Vamos ver aí como é que fica essa próxima rodada aí, para ver se dá para dar um prognóstico melhor aí. Bom, deixa eu ver aqui também. Mais ou menos por aí. Vamos lá, campeonato inglês, 35ª rodada. O Leicester foi derrotado por Newcastle por 4-2. O Leeds United venceu o Tottenham por 3-1. Sheffield United foi derrotado pelo Crystal Palace por 2-0. O Manchester City foi derrotado pelo Chelsea por 2-1. Liverpool venceu o Southampton por 2-0. Os Wolves, ou Wolverhampton, venceu o Brighton por 2-1. Aston Villa foi derrotado pelo Manchester United por 3-1. West Ham foi derrotado pelo Everton por 1-0. O Arsenal venceu por 3-1 o West Bromwich. E o Fulham foi derrotado pelo Burnley por 2-0. Os 4 primeiros, Manchester City, ainda não oficialmente, matematicamente campeão, em primeiro com 80. Em segundo, Manchester United com 70. Em terceiro, Chelsea com 64. E em quarto, o Leicester com 63. Bom, algo sobre o campeonato inglês rapidinho aí? Eu vi só o jogo, acompanhei Chelsea e Manchester City. Bom jogo. O Manchester City, o resultado. Muitos vão falar, não foi pouco, mas teve o pênalti que o Agüero bateu foi desnecessário. Fez falta. É ridículo, né? Fez falta. Não, ridículo. Fez falta, e muita falta, custou caro. Né? E a pessoa tem que ter profissionalismo. Então, sabendo que você ganhando aquele jogo, você já era campeão, e bater um pênalti displicente como aquele ficou complicado. Fez muita falta. E o Chelsea foi na superação. Cara. O time do Manchester. Realmente ridículo essa batida aí. Bom, cara, a gente está em cima do horário aí, temos que encerrar. Então vamos lá, agradecer aí a quem for nos ouvir, ou quem nos assistiu, ou for nos assistir depois, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui, mais uma vez agradecendo aí a participação e estreia do meu amigo Fábio Santana. E vamos ficando por aqui até a semana que vem com mais um Belo Esporte. Web Rádio, Web TV Bela, sempre perto de você. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Valeu, André.